te exaltamos e bendizemos ao Senhor. Pai querido, nessa noite, ó Deus, agradecido pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, exaltando e bendizendo ao Senhor, exaltando e bendizendo o Teu santo nome, glorificando ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por tudo. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando a Tua graça, do Teu poder, da vida do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos ser alvos da graça do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Quero agradecer primeiramente a Deus por permitir estarmos aqui nessa noite. Agradecer a minha esposa, a minha filha, que me acompanha essa noite, minha família, base do meu ministério. Gosto amigo pelo convite e a confiança de estar compartilhando com os irmãos a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus nessa noite. Amém? Queridos, quantas Bíblias nós temos aqui? Bíblias físicas. Levanta a sua Bíblia física aí, por favor. Glória a Deus. É um compromisso meu com Deus, todas as vezes que vou ministrar, falar a mesma coisa, acho que isso era a palavra. A importância da Bíblia na vida do crente, a importância da Bíblia na vida do cristão. O apóstolo Arlindo falou mais cedo aqui no estudo muito bem sobre a questão do homem natural, o homem espiritual, o homem carnal, sobre decisões. E ter uma Bíblia e carregar uma Bíblia é uma decisão. A Bíblia, ela é uma das formas de se identificar o crente, de se identificar o cristão. Quando as pessoas andam na rua, quando elas veem uma pessoa que carrega a Bíblia, automaticamente ela imagina que é uma pessoa de Deus, é um servo de Deus. Antigamente no Velho Testamento, os homens de Deus não tinham essa necessidade de carregar algo, porque a marca exterior era visível na vida daqueles homens. Tanto é que quando Elias caminhava em determinado lugar, a mulher olha e diz para o seu marido: olha, ali vai um homem, um santo homem de Deus. Mas é necessário nós termos algumas marcas. Isso é importante porque o próprio Jesus, lá no livro de Apocalipse, fala que aqueles que são deles terão uma marca que será visível. Então, a importância da Bíblia hoje é nós nos identificarmos com aquilo que somos. Mas talvez você esteja se perguntando aí: pastor, o que isso vai acrescentar ou mudar na minha vida? Muita coisa. Porque todos nós temos uma identidade. E como identidade de filho de Deus, nós carregamos a palavra do nosso Senhor. Não apenas no nosso coração, mas de forma física, para que as pessoas vejam. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, vamos estar lendo o verso 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Eu vejo da mesma forma, você ir para a igreja sem a Bíblia é como você ir para a escola, para a faculdade, sem caderno, sem caneta. O que você vai fazer lá sem caderno, sem caneta? É complicado. João 8, verso 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a verdade que liberta, vencendo o medo por meio da fé. Queridos, os estudiosos, psicólogos, eles dizem que o medo, ele é uma das formas, é um sinal de alerta natural que o ser humano tem para evitar situações de perigo. Então o medo, ele às vezes te tira de situações que você poderia entrar nela e não conseguir sair de forma sem dano ou sem algum prejuízo. Então o medo, até certo ponto, como um alerta natural, ele é positivo sim. Mas nós vamos ver aqui pela palavra de Deus e por alguns exemplos que o medo excessivo
oportunidade de recebermos o melhor de Deus. Até mesmo porque quando Deus fez o homem lá no princípio, Ele fez Adão e Eva, Ele não fez para que eles tivessem medo. Mas como entrou o pecado, como veio o dano do pecado, um desses danos foi esse sentimento de medo. O Senhor Jesus mais na frente diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Então nós entendemos que o medo, enquanto um alerta para que nós possamos nos afastar de situações de perigo, ele é positivo, mas de forma excessiva ele acaba nos prejudicando. O medo, ele tira de nós a oportunidade às vezes de conquistarmos algo novo. O medo, ele tira de nós às vezes aquilo que nós poderíamos até mesmo conquistar em Deus. O medo, ele é um sentimento que nos assola e que pode tirar de você o que você tem de melhor. No livro de Jó, no capítulo 3, no verso 25, olha só, você que tem muito medo, Jó 3,25 nos dá um alerta sobre termos um medo excessivo. Jó 3,25: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então o medo é um sentimento que te assola e que pode atrair o que você tenta evitar. Jó deixou isso bem claro: olha, aquilo que eu temia, aquilo que eu mais receava que me acontecesse, acabou me acontecendo. No caso de Jó, o que foi isso? Se você ler o capítulo um pouco antes, você vai ver que Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seu gado, perdeu tudo aquilo que tinha. Então, depois que ele perde tudo aquilo que ele tem, ele chega a essa conclusão: olha, o medo acabou me tirando tudo aquilo que eu mais temia. Então, queridos, às vezes ter medo demais, ter receio demais, acaba atraindo para você isso que você tanto teme. Quantas pessoas aqui às vezes conhecem pessoas que tinham muito medo às vezes de sofrer um infarto, sofrer um AVC, e por ter tanto medo, elas acabaram sofrendo um infarto ou um AVC. Não porque ela estava propensa àquilo, mas porque ela estava com tanto medo que aquilo acabou acontecendo com ela. Queridos, eu antes de entender essa palavra no dia, antes de chegar a revelação de Deus na minha vida sobre essa palavra, eu tinha tanto medo, tanto receio de às vezes perder os meus filhos, para algum acidente, alguma coisa tão novo e tão jovem. E aí o dia que eu li essa passagem, Deus me trouxe à luz isso. Eu falei: estou agindo de forma totalmente errada, porque aquilo que eu mais receio, por tanto recear, às vezes pode acabar me acontecendo. Então aí eu entendi que eu precisava não ter esse medo, esse receio, mas precisava sim entregar essa situação na mão de Deus, para que Ele pudesse cuidar, para que Ele pudesse tomar conta, para que Ele pudesse fazer por mim aquilo que eu não podia fazer. Então o medo demais, o medo excessivo, ele vai acabar atraindo para a sua vida aquilo que você mais receia. Estamos aí atravessando, graças a Deus, chegando quase ao final de um período de isolamentos, restrições, em razão da pandemia. Mas quando começou isso, quantas pessoas tinham tanto medo de perder o emprego, que acabaram perdendo. Tantas pessoas tinham tanto medo de fechar a sua empresa, que acabaram fechando. Outras que confiaram em Deus, colocaram nas mãos dele, não deixou que o medo assolasse a sua vida, passaram e estão passando bem, estão atravessando bem, porque eles resolveram e decidiram trocar o medo pela certeza e a confiança em Deus. E muitas vezes o que nós precisamos na nossa vida é isso: deixarmos o medo de lado e trocar esse medo pela confiança em Deus. Não estou dizendo aqui
que por confiar em Deus, você vai fazer coisas que às vezes não é tão natural. Como, por exemplo, a presbítera Simone resolver atravessar o Araguaia a nado. Vai dar ruim. Não vai? Quem não conhece ela mais de próximo é porque ela não tem muita habilidade para nadar. Não sabe nadar numa piscina de meio metro d'água, né? Então, às vezes ela chega lá, né, após de frente ao Araguaia e fala: o pastor falou que eu tenho que trocar o medo pela confiança em Deus. Então eu vou atravessar o Araguaia agora. Porque se eu tiver um bombeiro lá, você vai morrer lá no meio. Então a gente precisa, quero aqui agora usar parte daquilo que o apóstolo ali falou no seu estudo, nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Porque aí nós vamos conseguir identificar o momento de trocar o medo pela confiança em Deus e o momento que realmente precisamos deixar o medo nos barrar e nos impedir de fazer alguma coisa. Porque senão você mistura uma coisa com a outra e você vai acabar metendo o pé pelas mãos e vai acabar dando as coisas erradas. E aí você vai falar assim: não, mas Deus não garante na sua palavra. Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que aquilo que você não pode fazer, que aquilo que está no nível espiritual, você não precisa ter medo, você não precisa ter receio, mas você precisa trocar esse medo pela confiança em Deus. O medo ele ainda pode gerar situações indesejadas na nossa família. Foi o que aconteceu com Jó. Jó tinha uma família linda, uma família maravilhosa, filhos abençoados, tinha uma grande herança, tinha uma grande fortuna, e de repente, em apenas um dia, ele se vê sem nada daquilo. Seus filhos morreram, todo o seu gado, toda a sua riqueza se perdeu. De repente ele se encontra adoentado, e não é uma doença simples, porque a Bíblia diz que a doença que acometeu Jó gerou infecções na sua pele, a tal ponto que ele precisava coçar com um caco de telha, porque não aguentava. E por fim, a mulher que era companheira dele, que tinha que estar do seu lado, virou para ele e falou: amaldiçoe esse Deus e morre, vai ser o melhor para você. Então era tudo aquilo que ele não queria, era tudo aquilo que ele nunca imaginava que aconteceria na vida dele. Então, às vezes, o medo excessivo, ele traz para a nossa vida e para a nossa família aquilo que nós não desejamos. Hoje vivemos um tempo de uma geração que vive com medo de perder as coisas, vive com medo de não dar certo. São pais que, por medo de perder os seus filhos, não os corrigem da forma correta. São pais que, por medo de perder os seus filhos, não conseguem dizer não. São pais que, por medo de perder os seus filhos, acabam fazendo e dando tudo aquilo que ele quer. E nesse medo, ele acaba perdendo os seus filhos. Porque se tornam pessoas sem limites, se tornam pessoas que não conseguem lidar com o não, se tornam pessoas que não conseguem lidar com a dificuldade da vida. E eu costumo dizer, eu já tenho um filho casado, tenho um que está em casa ainda, e tenho minha filha de 15 anos. Mas para os dois que ainda estão em casa comigo, eu costumo dizer para eles: olha, eu e sua mãe corrigimos vocês de forma amorosa, mas quando vocês forem viver aquilo que o mundo é, forem viver a vida de vocês, o mundo corrige e bate sem pena, sem dó e sem misericórdia. Não tem meio termo. O mundo, a sociedade não vai estar preocupado em bater e te deixar ferido, machucado, não. Então, às vezes, por medo de perdermos filhos, de perdermos relacionamentos, de perdermos amigos, deixamos de falar aquilo que precisa ser falado, deixamos de mostrar aquilo que precisa ser mostrado. Hoje, essa fragilidade das famílias se expressa muito dentro da igreja, porque hoje, infelizmente, pastores com medo de perder ovelhas, de
perder pessoas, permite que pessoas com os seus pecados continuem caminhando normalmente. Pessoas com suas debilidades e fraquezas de caráter, pastores permitem que eles continuem caminhando normalmente. Felizmente hoje, líderes e pastores, por medo de verem, às vezes, na sua igreja, apenas 3, 5 pessoas, têm medo de corrigir e usar o Evangelho que confronta. O Evangelho que traz e leva a pessoa à salvação. Porque eu não posso falar, porque se eu falar, aquela pessoa vai ficar contrariada, vai ficar ressentida e vai sair da igreja. E eu tenho medo de perder pessoas na igreja. E, infelizmente, ele não está preocupado em perder essas pessoas para o inferno. Estão dentro da igreja, mas caminhando direto para o inferno. Porque não tem os seus pecados, as suas debilidades confrontados para serem tratados e curados. Porque o medo não permite isso. O medo, então, atrai tudo aquilo que você não gostaria de ter na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Então nós precisamos entender isso, que esse medo é um medo que não vem da parte de Deus. O medo de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, ele não vem da parte de Deus. Ele não é um sinal de alerta, mas ele é um limitador para aquilo que você deve fazer de ser. O medo, ele paralisa. 1 Samuel capítulo 17. Vai mostrar que o medo, ele paralisa. Repita comigo assim: o medo, ele paralisa. Então, 1 Samuel 17, versos 8 a 11, diz assim: 1 Samuel 17, verso 8 a 11. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Verso 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Essa passagem que lemos, queridos, para quem não conhece, fala de quando Golias, ele então enfrenta todo o exército de Israel. E todo o exército de Israel, por medo de enfrentar apenas um homem, por 40 dias, ficou paralisado. Por 40 dias eles ficaram da forma que eles estavam. Por 40 dias eles ficaram ouvindo, diz a palavra, todos os dias pela manhã e à tarde, Golias chegar diante de todo aquele exército e os desafiar. Falava para eles: olha, não precisa vir todo mundo, escolhe apenas um, escolhe o melhor entre vocês e mande para quem me enfrente. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Agora, se eu os vencer, eu serei o servo de vocês, todos os filisteus. Então, o medo durante 40 dias paralisou todo um exército. O medo, então, ele paralisa as pessoas. Foram 40 dias que o inimigo do povo de Deus ficou afrontando. Então, às vezes, queridos, nós ficamos paralisados diante de uma situação que afronta ao Senhor. Às vezes você está vivendo uma situação que não agrada a Deus, você está vivendo uma situação que entristece o coração de Deus, mas você está paralisado porque, por medo de tomar as atitudes e as decisões corretas. Hoje não existe um gigante, fisicamente falando, de quase 3 metros de altura diante de você te afrontando. Até eu que sou alto, encorpado, se encontrássemos um cara de 3 metros de altura, eu ficava com ele.
Eu pensava duas vezes, né? Falei, rapaz, como é que eu vou derrubar esse caboclo, né? Às vezes você encontra assim, situação que não precisa ser nem tão grande para te colocar numa situação difícil. Então, às vezes, situações na sua vida, queridos, estão te afrontando. E afrontando a Deus, afrontando a santidade de Deus. Mas por medo de você tomar a decisão correta, de fazer aquilo que é certo, você está paralisado. Você está paralisado na sua vida, você está paralisado no seu ministério, você está paralisado na sua família, você está paralisado no seu trabalho, você está paralisado em tudo que você faz. Você tenta andar e não consegue. Você vê as pessoas e as coisas à sua volta acontecendo e com você não acontece, não sai do lugar. E talvez hoje a resposta para aquilo que na sua vida não tenha dado certo seja essa. Você está vivendo uma situação que afronta a santidade de Deus, que afronta os princípios de Deus. E você não tem tido coragem de enfrentar essas situações. Você não tem tido coragem de enfrentar com a verdade essas situações. Você não tem tido coragem de bater de frente com essas situações para que elas cessem. Davi, confiante na palavra de Deus, ele enfrentou o medo e enfrentou Golias. Davi, diz os estudiosos e os teólogos, que era um homem que tinha um pouco mais de 1,5 metros. Não chegava a 1,60 m direito. Quem é que tem 1,60 m? Ou menos, um pouco de 1,60 m? Ninguém? Todo mundo tem mais que 1,60 m? Não tem baixinho aqui? 1,60 m. Pedi a irmã lá para se levantar. Escola de pé. Só um instantinho, por favor. A irmã lá do fundo. Só fica de pé um instantinho. A senhora tem 1,60 m. 1,50 m. Então, ou seja, Davi era mais ou menos da altura dela. Agora pensa um camarada com 2 vezes o tamanho dela. Obrigado, mãe Dalina. Mas Davi, ele confiou na palavra de Deus e enfrentou o gigante. Ele confiou na palavra de Deus e enfrentou o medo que assolava todo um exército. Ele confiou na palavra de Deus e enfrentou aquilo que estava afrontando a Deus. Só que existe um detalhe. Antes de Davi enfrentar o gigante, enfrentar Golias, quem conhece a história, quem lê a Bíblia, sabe que Saul chama Davi e fala para ele: olha, tenta tirar ele de ideia no primeiro momento. Davi, não vai, você vai morrer, a morte é certa, meu querido. Nós vamos ter que pegar o seu corpo, mandar para o seu pai. Mas Davi fala: não, de forma nenhuma. Não posso permitir que esse incircunciso afronte o Deus de Israel. E aí Saul fala assim: não, então já que você está decidido aí, então vem aqui, eu vou colocar a minha armadura em você. Então Saul coloca a armadura dele em Davi, mas a Bíblia diz que quando Davi tenta andar, tenta se mexer com aquela armadura, ele não consegue. Ele não consegue se mexer, ele fica meio que travado. E aí ele tira aquela armadura e fala: não, vou sem a armadura. Então, 2 coisas, queridos, que você precisa entender aqui. Primeiro, que quando você resolver enfrentar o medo daquilo que afronta a Deus na sua vida, pessoas à sua volta vão querer te desanimar. Pessoas à sua volta vão querer dizer assim: não faz isso não. Você não está vendo que se você fizer isso, você vai gerar mais problema ainda? Não, deixa quieto que o tempo resolve. Não, deixa de lado que uma hora isso vai se resolver sozinho. Então, pessoas à sua volta no primeiro momento vão tentar te desanimar. Vai tentar tirar você de ideia, para que você permaneça nessa situação de vida, de forma errada, que afronta a Deus. Mas uma vez que essas pessoas não conseguirem, vem a segunda ação que você precisa estar atento. Ela vai te oferecer muletas, para você confiar nessas muletas, e não na palavra de Deus.
Ela vai te oferecer situações e condições paliativas para você empurrando com a barriga. É o famoso empurrar com a barriga. Uma situação que afronta a Deus. É colocar coisas que não condizem com aquilo que Deus quer para você. É usar de recursos que, em vez de glorificar a Deus quando você obtiver, ou quando você alcançar a vitória, vai glorificar aquilo que você usou. Então, quando eu decido enfrentar o medo que me paralisa, eu decido enfrentar esse medo confiando única e exclusivamente em Deus e naquilo que a sua palavra diz. O medo, ele também nos tira a oportunidade de nós sermos honrados. Repita comigo: medo me tira a oportunidade de ser honrado. Juízes capítulo 4, versos 4 a 9, vai mostrar isso claramente aqui na Bíblia, que o medo, ele me tira a oportunidade de ser honrado. Juízes 4, verso 4 a 9, diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Amá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Balaque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Balaque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Balaque para Quedes. Queridos, existiu uma palavra de Deus para o capitão. Existiu uma determinação: olha, vai, faz dessa forma, que eu te entregarei o seu inimigo na sua mão. Mas mesmo diante da palavra de Deus, mesmo diante da determinação de Deus, aquele capitão ficou receoso. E ele disse para Débora, que era a profetisa, a juíza, que julgava o povo de Israel à época: olha, se você não for comigo, eu não vou. Agora, se você for comigo, eu vou. Então, aquele capitão, ele confiou não naquilo que Deus falou para ele, mas na presença da mulher de Deus, da juíza dele. Queridos, nada, nenhum homem de Deus, por mais santo e por mais de Deus que seja, vai superar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Jamais vai superar, porque maior é a palavra de Deus para a sua vida. E se Deus falou, se Deus disse para você, creia, confie, porque Ele fará. É Ele quem cuida, é Ele quem zela da sua palavra. Às vezes nós precisamos lembrar que se foi Deus quem nos falou algo, é Ele que vai prover os meios para que aquilo aconteça, para que aquilo se realize na nossa vida. E às vezes nós ficamos preocupados, mesmo tendo a palavra de Deus, que algo a mais vai conosco, que algo a mais faça parte da nossa vida, que esse algo a mais nos complemente. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de sermos honrados por Deus. Porque às vezes é nessa dificuldade, é nessa impossibilidade, que Deus quer mostrar para você que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Às vezes é nesses momentos de dificuldade, nesses momentos do impossível, que Ele quer mostrar que Ele é Deus e que Ele tem olhado e tem cuidado de você. Mas às vezes você, na sua incredulidade, nós na nossa incredulidade, precisamos ter um algo a mais do nosso lado para caminharmos. E é esse algo a mais que nos tira a oportunidade de sermos honrados. Nós não podemos permitir que o medo
nos tire a honra que Deus tem determinado a dar a cada um de nós. Porque quando nós somos abençoados, quando nós recebemos o milagre da parte de Deus, é honra que Ele nos dá diante das pessoas. Mas quando nós, por medo, permitimos que isso não aconteça, nós não estamos apenas desonrando a nós mesmos, mas nós estamos desonrando principalmente ao Deus da honra, e que nos deu essa oportunidade de sermos honrados em situações difíceis. O medo, ele nos faz duvidar. Mateus capítulo 14, versos 27 a 30, vai nos mostrar uma passagem que o medo, ele mais do que tudo nos faz duvidar. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro teve uma oportunidade única na sua vida, mas o medo lhe tirou uma experiência muito maior do que a que ele teve. Porque a Bíblia diz que Pedro, ele ainda andou sobre as águas, ele fez uma caminhada, mas alguns passos ele deu antes que ele começasse a afundar. Queridos, o convite de Jesus para você é: ande sobre as águas. O convite de Jesus é: enfrente a tempestade, creia na minha voz, creia no meu chamado para você. Às vezes nós deixamos de fazer muitas das coisas porque tememos aquilo que nós podemos perder, ou tememos aquilo que está acontecendo à nossa volta. Quando olhamos para algumas situações e achamos que o impossível, é impossível aquilo acontecer, nós não caminhamos porque o medo nos impede de fazermos isso. Mas nessa noite eu quero te dizer que a especialidade de Deus é ser o Deus do impossível. Humanamente, naturalmente falando, caminhar sobre as águas é impossível. Mas quando Deus te chama, vem, caminhe sobre as águas. Não olhe para a tempestade que está à sua direita ou à sua esquerda, mas ouça a voz do Senhor e faça aquilo que Ele está te determinando. Nós às vezes podemos começar até crendo, mas a questão não é como nós começamos, mas como nós terminamos. Pedro, quando ouviu, diz a palavra aqui, que todos ficaram assustados, mas quando ele ouviu e viu que era Jesus e disse: vem, ele creu de todo o seu coração e começou a caminhar sobre as águas. Mas quando ele viu a tempestade, o vento forte, ele temeu, e o seu temor começou a fazer com que ele afundasse. O seu temor impediu que ele vivesse o melhor da experiência que Jesus tinha para ele naquele momento. E muitas das vezes, queridos, nós perdemos o melhor que Deus tem para nós, porque nós temos medo. Perdemos de ter uma vida melhor, porque nós temos medo de tomar decisões difíceis. Perdemos a oportunidade de ter filhos melhores, porque nós tememos fazer e corrigir na hora certa. Perdemos a oportunidade de termos empregos melhores, porque estamos acomodados aonde estamos. Perdemos a oportunidade de ter um ministério melhor, porque sentado aí na cadeira para mim é muito melhor e eu não preciso ter medo de estar à frente. E eu te digo, a palavra de Deus é suficiente. Se Ele diz vem, independente da situação, seja na sua família, seja no seu casamento, seja no seu ministério, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, se Ele diz vem, feche os seus olhos e caminhe em direção a Ele. Se Ele diz vem, feche os seus olhos e caminhe sobre a água. Se Ele diz vem, feche os seus olhos e tome as decisões que precisam ser tomadas. Porque a responsabilidade de fazer com que aconteça é dele, não é minha. A responsabilidade de fazer com que o milagre aconteça
é dele, não é meu. Por um tempo, estive com os irmãos aqui, vi que em alguns momentos, em alguns cursos, o apóstolo ora para que as pessoas sejam curadas, para que Deus cure as pessoas. Agora, se acontecer de em algum momento ele orar para alguma pessoa e essa pessoa não for curada, a responsabilidade é dele. É dele? Sim ou não? Não. O Senhor é Deus, apóstolo. É apenas um instrumento. E como instrumento, quando ele chama, olha, vou orar porque Deus vai te curar. Ele não ora. Mas aí a decisão se vai curar, não, é de Deus. Se ele curar, glória a Deus. Se não curar, glória a Deus da mesma forma. Então é isso que eu quero que você entenda essa noite. O medo não pode te limitar. O medo ele não pode te paralisar. O medo ele não pode impedir que você viva o melhor de Deus na sua vida. O medo não pode impedir que você viva o melhor do seu ministério. Que coisas boas aconteçam com você. Seja um homem ou uma mulher espiritual. Porque sendo um homem ou uma mulher espiritual, você vai conseguir discernir a voz do Senhor quando ela te chamar. E não vai fazer aventuras e coisas que podem às vezes te levar à morte. Então ser um homem ou uma mulher espiritual exige. Isso não vem com um pacote de salvação. A única coisa que vem de graça é a salvação. Mas ser um homem ou uma mulher espiritual exige coisas, exige sacrifício, exige decisões. Então ore mais, leia a Bíblia mais, jejue mais, busque a Deus mais. Tiver receio, não tiver medo, faça o teste essa semana. E no domingo, fale para o apóstolo, apóstolo, que está acontecendo aquilo que o pastor falou no domingo. Não precisa orar muito. Faça o teste a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. Tire 30 minutos apenas. Só 30 minutos. E ore todos os dias, de segunda a domingo. E me fale como é que a sua vida vai estar no domingo. Não precisa de muita coisa. 30 minutos apenas. E aí você me fala como é que ela vai estar. Se foi a mesma coisa da semana que está terminando, ou se algo diferente, novo, aconteceu na sua vida, no seu interior, na sua forma de ver e perceber a Deus. Então não impeça que o medo tire de você aquilo que Deus tem de melhor para fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço mais uma vez a Deus, ao apóstolo, minha esposa, minha filha, e que essa palavra possa realmente ter falado no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.